Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chegamos ao 12º domingo do tempo comum. Nossa reflexão de hoje vai nos fazer refletir sobre a necessidade de não temermos o mal que o homem pode nos fazer. Em virtude das perseguições que a igreja sofre hoje, a exemplo da igreja primitiva, nossos primeiros irmãos foram corajosos em testemunhar a fé cristã, apesar da morte sempre iminente que enfrentavam. Vamos à palavra. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 33. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a primeira frase de Jesus nesse texto, com seus apóstolos reunidos, é: não tenhas medo dos homens. Essa frase pode ser deslocada para junto de uma outra frase do texto: não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Assim, a frase completa seria: não tenhais medo dos homens que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Queridos irmãos, nestas palavras, Jesus estava profetizando o que seria a vida dos fiéis, dos crentes, dos cristãos, durante toda a sua jornada deste mundo até ao retorno de Jesus. No final dos tempos, Jesus sabia que o medo iria acompanhar todos aqueles que se tornassem suas testemunhas neste mundo. E foi justamente isso que aconteceu. A igreja primitiva sofreu enormes perseguições para se tornar a igreja que é hoje. Nos seus primeiros anos, sofreu muito. Ser cristão naquele tempo era se expor à morte. Os apóstolos, à exceção de João, todos foram martirizados. Dos 10 primeiros papas, 9 com certeza sofreram martírio: Pedro, Lino, Cleto, Clemente, sem contar os bispos das igrejas locais. Praticamente todos eram martirizados. Assumir um cargo desse era se candidatar à morte por martírio. Somente uma pessoa muito tocada pelo amor de Deus e a seus irmãos tomaria a atitude de assumir um cargo na igreja. Um exemplo muito marcante é o de Santo Inácio de Antioquia, bispo de Antioquia. Foi martirizado no reinado do imperador Trajano no ano 103. Durante sua condução a navio para Roma, a fim de ser devorado pelas feras, escreveu 7 cartas a algumas comunidades cristãs, das quais
posso citar Éfeso, Trália, Roma, Filadélfia, dentre outras. Com sua morte iminente escreveu: se as feras não se lançarem contra mim, eu me atirarei sobre elas. Noutra carta escreveu: sou trigo de Deus e quero ser moído pelos dentes das feras para me tornar pão puro de Cristo. Que lindo testemunho de coragem e aceitação das palavras do Mestre. Não tenho medo dos homens que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Santo Inácio deixou um exemplo de coragem para todos nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido irmão, querida irmã, que talvez você não saiba. Nos dias de hoje, ainda morrem no mundo muitas pessoas só por se dizerem cristãos. No século passado, morreram mais cristãos vítimas de perseguição do que na perseguição da igreja primitiva. Essa é uma realidade dos nossos tempos. Os cristãos são odiados em muitos lugares. No Brasil, não sofremos perseguição de morte ainda, mas aqui também não é fácil ser cristão. Corremos o risco de um processo se testemunharmos algo de nossa moral cristã que contraria a moral desse mundo, como se pronunciar abertamente contra aquele procedimento que tira as criancinhas do ventre de suas mães. Na Europa, os cristãos são presos por pregarem na rua, por estenderem as mãos em oração em direção a uma clínica que faz esse tipo de procedimento que acabei de falar. Queridos, não posso falar o procedimento porque senão o YouTube censura o vídeo. Entendeu agora a perseguição que nós passamos nos dias de hoje? O medo nos neutraliza e nos impede de sermos quem somos, cristãos que amam a Deus e sua palavra. Ser de Jesus não é fácil. E o que sobra para nós é saber que o mais importante para nós cristãos que amamos a Deus é seguir o exemplo da igreja primitiva. Eles foram fiéis e corajosos e não recuaram frente às ameaças dos tiranos e testemunharam com coragem sua fé em Deus e em Jesus Cristo. Nós também devemos fazer o mesmo, porque o que está em jogo é nossa salvação. O nosso temor é a Deus. Ele é que é poderoso para nos salvar ou condenar a alma, nos permitir entrar no céu ou nos mandar para o inferno. O medo pode nos levar a renegar a fé, mas a confiança em Deus e a esperança nas suas promessas podem nos salvar a alma. Pense nisso. Querido irmão, querida irmã, fico por aqui. Considere se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like, comentar e compartilhar. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Queridos irmãos e irmãs, um beijo no seu coração, paz e bem, e que Deus te abençoe ricamente.